O sol ainda não havia nascido completamente quando Mateus Ferreira começou sua caminhada de 3 quilômetros até o centro de Maceió. Aos 19 anos, trabalhava como ajudante de pedreiro, ganhando apenas o suficiente para ajudar a mãe com as contas da casa no bairro do Vergel do Lago. Seus tênis estavam gastos, a sola quase soltando, mas eram os únicos que tinha. Naquela manhã de quinta-feira, precisava ir até a agência da Caixa Econômica buscar o pagamento da última semana de trabalho. O patrão havia depositado e Mateus planejava usar parte do dinheiro para comprar remédios para Dona Cida, sua mãe, que sofria de pressão alta. Enquanto atravessava a Avenida Fernandes Lima, Mateus notou algo no chão perto de uma parada de ônibus. Era uma carteira de couro marrom, claramente cara, meio escondida embaixo de um banco. Olhou ao redor. Eram 6 da manhã e a rua estava quase vazia. Apenas alguns trabalhadores apressados seguindo seus caminhos. Ninguém prestava atenção nele. Pegou a carteira com as mãos tremendo. Seu coração disparou quando abriu e viu o conteúdo. Tinha mais de R$ 2.000 em dinheiro, vários cartões de crédito, documentos e cartões de visita de um tal Dr. Gustavo Mendes. Mateus fechou os olhos por um instante. R$ 2.000. Era mais dinheiro do que ele via em 3 meses de trabalho pesado. Com esse valor, poderia comprar remédios para a mãe por um ano inteiro, consertar o telhado que vazava toda vez que chovia, comprar tênis novos e ainda sobrar para guardar. Pensou em como seria fácil simplesmente jogar os documentos fora e ficar com o dinheiro. Quem ia saber? Quem ia culpá-lo por aproveitar uma oportunidade dessas quando passava necessidade todo dia? Mas então lembrou da voz de Dona Cida ecoando em sua cabeça desde pequeno. Meu filho, a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca de caráter. Honestidade é a única herança que tenho para te deixar. Mateus suspirou fundo, guardou a carteira no bolso da calça e seguiu andando. Só que agora não ia mais para a caixa. Precisava devolver aquela carteira antes que a tentação ficasse forte demais. Nos cartões de visita estava escrito que Gustavo Mendes era médico ortopedista e tinha um consultório na Jatiuca. Mateus pegou 2 ônibus para chegar até lá, gastando os últimos trocados que tinha. Quando chegou ao endereço, ficou impressionado. Era um prédio comercial moderno, todo de vidro, com segurança na porta. Sentiu-se deslocado com suas roupas simples de trabalho ainda sujas de cimento do dia anterior. A recepcionista, uma moça de uns 30 anos, muito bem vestida, olhou para ele com desconfiança quando se aproximou do balcão. "Posso ajudar?" Perguntou em um tom que deixava claro que ele não parecia pertencer àquele lugar. "Preciso falar com o Dr. Gustavo", disse Mateus, segurando firme a carteira. "É urgente. O doutor está em consulta. Você tem horário marcado?" "Não, mas encontrei uma coisa dele e preciso devolver." A recepcionista franziu a testa. "Que coisa?" Mateus mostrou a carteira. A expressão dela mudou completamente. "Espera aqui. Vou avisá-lo agora mesmo." 5 minutos depois, um homem alto de uns 45 anos, cabelos grisalhos e jaleco branco, saiu apressado da sala. Seus olhos se iluminaram quando viu a carteira. "Meu Deus, você achou minha carteira. Procurei por ela a manhã toda. Pensei que tinha sido roubada." Mateus estendeu a carteira. "Estava na parada de ônibus da Fernandes Lima. Vim devolver." Gustavo abriu a carteira conferindo rapidamente o conteúdo. Estava tudo lá, cada nota, cada cartão. Ele olhou para o rapaz à sua frente com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo. "Você não mexeu em nada?" "Não, senhor. Está tudo do jeito que encontrei." Gustavo ficou em silêncio por um momento, estudando o jovem. Reparou nas roupas surradas, nos tênis quase sem sola, nas mãos calejadas de quem trabalha pesado. "Qual seu nome, rapaz?" "Mateus Ferreira, senhor." "Mateus, você sabe quanto tem aqui dentro?" "Vi que tinha bastante dinheiro, sim." "E mesmo assim veio devolver." Mateus não sabia o que responder. Parecia tão óbvio para ele que devolver era a coisa certa, mas pela reação do médico, percebeu que talvez não fosse tão óbvio assim para todo mundo.
Minha mãe me ensinou que o que não é nosso não devemos pegar, disse simplesmente. Gustavo sentiu algo se mexer no peito. Há quanto tempo não via honestidade tão pura assim? Você trabalha com o quê, Mateus? Sou ajudante de pedreiro, doutor, mas estou procurando algo melhor. Parei de estudar no segundo ano do ensino médio quando meu pai morreu, mas sempre quis voltar. O médico assentiu pensativo. Espera aqui um momento. Ele voltou para dentro do consultório, deixando Mateus confuso na recepção. A recepcionista agora o olhava com respeito, um sorriso gentil no rosto. Você fez uma coisa muito bonita, moço, disse ela. Não é todo dia que a gente vê alguém assim. Gustavo voltou com um envelope. Mateus, quero te dar uma recompensa pela sua honestidade. Estendeu o envelope que claramente tinha dinheiro dentro. Mateus balançou a cabeça. Não precisa, doutor. Eu só fiz o certo, mas eu faço questão. Mateus hesitou, mas recusou novamente. Se o senhor quiser me ajudar de verdade, talvez pudesse me indicar para algum trabalho. Qualquer coisa serve. Sou esforçado e aprendo rápido. A resposta pegou Gustavo de surpresa. Aqui estava um rapaz que recusava dinheiro fácil 2 vezes no mesmo dia. Uma vez devolvendo a carteira e outra recusando recompensa, mas que pedia humildemente por uma oportunidade de trabalho. Sabe, Mateus, meu cunhado tem uma empresa de construção civil. Grande mesmo, ele sempre está procurando gente boa e honesta para trabalhar. Posso ligar para ele agora, se você quiser. Os olhos de Mateus brilharam. Sério, doutor? Ficaria muito grato. Gustavo pegou o celular e fez a ligação ali mesmo. A conversa durou menos de 3 minutos. Pronto. Amanhã, às 8 da manhã, você vai se apresentar na construtora Alagoas, na Ponta Verde. Pergunta pelo Roberto Mendes e diz que eu mandei. Ele vai te colocar para trabalhar. Muito obrigado, doutor. O senhor não vai se arrepender. Tenho certeza disso, disse Gustavo, apertando a mão do rapaz. E Mateus, não desiste de voltar a estudar. Manda a recepcionista anotar seu telefone. Vou ver o que posso fazer para te ajudar com isso também. Mateus saiu daquele prédio caminhando nas nuvens. Tinha chegado ali apenas para devolver uma carteira e estava saindo com a promessa de um emprego melhor. No ônibus de volta para casa, olhou pela janela vendo a cidade passar e pensou em como um único momento de honestidade havia mudado o rumo do seu dia. Mas ele não fazia ideia de que aquilo era apenas o começo. No dia seguinte, Mateus se apresentou pontualmente na construtora Alagoas. Roberto Mendes, um homem robusto de uns 50 anos, o recebeu pessoalmente. Meu cunhado me contou o que você fez. Isso diz muito sobre seu caráter, rapaz. Vou começar você como auxiliar de obras, mas se você for tão bom quanto parece, vai crescer rápido aqui. O salário era quase o dobro do que ganhava antes, com carteira assinada e todos os benefícios. Mateus trabalhava com tanta dedicação e honestidade que em pouco tempo se destacou. Chegava sempre antes do horário, nunca reclamava de nenhuma tarefa e tratava todo mundo com respeito, do servente ao engenheiro. 3 meses depois, Roberto o chamou para uma conversa. Mateus, percebi que você tem facilidade com números e organização. Que tal trabalhar como auxiliar administrativo? Você ficaria no escritório ajudando a controlar material e fazer orçamentos. Era uma promoção que normalmente levava anos. Mateus aceitou emocionado. Mas antes, precisava resolver algo que o incomodava desde que largara os estudos. Naquela noite, conversou com a mãe. Mãe, quero voltar a estudar, terminar o ensino médio à noite. Dona Cida abraçou o filho com lágrimas nos olhos. Sempre soube que você ia chegar longe, meu filho. Seu pai estaria tão orgulhoso. Mas completar os estudos trabalhando de dia não seria fácil. Mateus chegava em casa exausto e ainda tinha que enfrentar 3 horas de aula todas as noites. Várias vezes pensou em desistir, especialmente quando reprovava em alguma prova de matemática ou química. Era nesses momentos que lembrava da carteira que havia devolvido. Se tivesse tomado a decisão fácil naquele dia, estaria com dinheiro no bolso, mas não teria o emprego, não teria voltado a estudar, não teria esperança de um futuro melhor. Um dia,
Quase um ano depois do episódio da carteira, Mateus estava no escritório da construtora quando recebeu uma ligação inesperada. Era Gustavo. Mateus, soube pelo Roberto que você voltou a estudar e está indo muito bem no trabalho. Estou muito orgulhoso. Queria te fazer um convite para jantar aqui em casa no sábado. Pode vir? Mateus ficou surpreso, mas aceitou. No sábado, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e pegou 2 ônibus até a casa de Gustavo, no bairro nobre de Jacarecica. Quando chegou, encontrou uma casa grande e bonita, mas o que realmente o impressionou foi o calor com que foi recebido. Gustavo o apresentou para a esposa, Helena, uma mulher elegante e simpática, e para os 2 filhos adolescentes, Lucas e Marina. Durante o jantar, conversaram sobre tudo. Mateus contou sobre sua vida, sobre a mãe, sobre os desafios de estudar e trabalhar. Gustavo compartilhou sua própria história de como havia vindo de uma família simples do interior e só conseguira estudar medicina com muito sacrifício e a ajuda de pessoas que acreditaram nele. Sabe, Mateus, quando você devolveu aquela carteira, não foi só o dinheiro que me impressionou, foi sua atitude. Você poderia ter ficado com tudo e provavelmente ninguém descobriria, mas escolheu o caminho difícil, o caminho certo. Helena interveio. Gustavo me contou sua história no mesmo dia. Desde então, não paramos de pensar em como te ajudar mais. Vocês já me ajudaram demais, protestou Mateus. Graças ao doutor consegui esse emprego que mudou minha vida. Queremos fazer mais, disse Gustavo. Quanto tempo falta para você terminar o ensino médio? Se tudo der certo, termino no final do ano que vem. E depois? Quer fazer faculdade? Mateus desviou o olhar. Quero, doutor. Sempre sonhei em fazer engenharia civil, mas não tenho condições. E se eu te dissesse que podemos te ajudar com isso? Mateus olhou de Gustavo para Helena, sem entender. Como assim? Minha esposa é professora universitária. Temos alguns contatos que podem te ajudar a conseguir uma bolsa de estudos. E o que a bolsa não cobrir, nós cobrimos, sob uma condição. Qual? Que quando você se formar e estiver bem de vida, faça o mesmo por outra pessoa. Pague essa ajuda adiante. Mateus sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Gustavo sorriu. Porque acredito que caráter vale mais que qualquer diploma. Porque você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. E porque a gente precisa ajudar pessoas que realmente merecem. Naquela noite, Mateus voltou para casa flutuando. Contou tudo para Dona Cida, que chorou de alegria abraçada ao filho. Viu, meu filho? Eu sempre disse que honestidade compensa. Nem sempre do jeito e na hora que a gente espera, mas sempre compensa. Os meses seguintes foram intensos. Mateus terminou o ensino médio com notas excelentes, motivado pela oportunidade que tinha pela frente. Prestou o vestibular para engenharia civil e passou. Com a ajuda de Gustavo e Helena, começou a faculdade enquanto continuava trabalhando na construtora, agora como assistente técnico. Os 5 anos de faculdade foram desafiadores. Acordava às 5 da manhã, trabalhava das 7 ao meio-dia, almoçava rapidamente e ia direto para a universidade, onde ficava até às 7 da noite. Depois ainda tinha que estudar e fazer trabalhos. Nos finais de semana, ajudava a mãe com as compras e afazeres de casa. Várias vezes sentiu o cansaço bater forte, especialmente quando via colegas de classe que só estudavam e tinham tempo para festas e diversão. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava da carteira. Lembrava que um único ato de honestidade havia aberto todas aquelas portas. Lembrava da promessa que fizera a Gustavo de pagar aquela ajuda adiante. No último ano da faculdade, algo inesperado aconteceu. Roberto Mendes o chamou para uma reunião. Mateus, você começou aqui como auxiliar de obras há 6 anos. Vi você crescer, estudar, se dedicar. Quero te fazer uma proposta. Quando se formar, quero que seja engenheiro residente da nossa maior obra, o novo shopping center da cidade. É muita responsabilidade para alguém recém-formado, mas confio em você.
Era a oportunidade que Mateus jamais imaginara ter tão cedo. Senhor Roberto, não sei o que dizer, não vou decepcionar. Sei que não vai, você nunca decepcionou ninguém desde que chegou aqui. Mateus se formou no final de 2019 com honras acadêmicas. A formatura foi um dos dias mais emocionantes de sua vida. Dona Cida estava lá, usando um vestido novo que ele havia comprado para ela, chorando de orgulho. Gustavo, Helena e os filhos também foram prestigiar. Quando chamaram seu nome e ele subiu ao palco para receber o diploma, a plateia aplaudiu de pé. Ali estava um jovem que havia começado como ajudante de pedreiro, que mal tinha tênis decentes e agora era engenheiro civil formado. Em janeiro de 2020, Mateus começou oficialmente como engenheiro residente. Seu salário agora permitia que cuidasse bem da mãe, que tivesse uma vida confortável e até que começasse a guardar dinheiro. Mas ele não esquecia de onde veio. Todo mês, separava parte do salário para ajudar jovens do Vergel do Lago que queriam estudar, mas não tinham condições. Comprava material escolar, pagava cursinhos preparatórios, ajudava com uniformes. Era sua forma de começar a pagar adiante a ajuda que havia recebido. 3 anos depois, em 2023, Mateus estava consolidado em sua carreira. Havia se tornado engenheiro sênior e ganhava bem. Num sábado de manhã, estava tomando café com a mãe quando seu celular tocou. Era Gustavo. Mateus, preciso te contar uma coisa. Lembra daquele dia que você devolveu minha carteira? Como eu ia esquecer, doutor? Foi o dia que mudou minha vida. Pois é, aquele dia também mudou a minha. Sabe, eu estava passando por um momento difícil. Tinha acabado de perder um paciente numa cirurgia complicada. Estava questionando tudo, minha carreira, minhas escolhas. Achava que as pessoas só se importavam com dinheiro e sucesso. A voz de Gustavo ficou embargada. Quando você apareceu com aquela carteira, quando recusou a recompensa e pediu apenas uma oportunidade de trabalho, você me lembrou porque eu virei médico. Me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Você me devolveu mais que uma carteira naquele dia, Mateus. Você me devolveu a fé nas pessoas. Mateus estava chorando do outro lado da linha. Doutor, eu que agradeço todos os dias pela oportunidade que o senhor me deu. Não, Mateus, você conquistou tudo isso sozinho. Eu só abri uma porta. Você foi quem atravessou. Hoje, em 2025, Mateus tem 29 anos. É engenheiro pleno na construtora Alagoas e acabou de abrir sua própria consultoria de engenharia aos finais de semana. Mas seu maior orgulho não são os projetos que assina ou o salário que ganha. É o instituto que fundou no Vergel do Lago, o bairro onde cresceu. O Instituto Novos Caminhos oferece reforço escolar gratuito, cursos profissionalizantes e orientação de carreira para jovens de famílias de baixa renda. Já ajudou mais de 200 jovens a conseguirem emprego ou entrarem na universidade. Na inauguração do Instituto, Mateus fez um discurso emocionado. Eu estava aqui onde vocês estão, sem perspectiva, sem oportunidade, achando que meu destino já estava traçado. Mas um dia encontrei uma carteira na rua. Tinha mais dinheiro ali do que eu via em meses de trabalho. Poderia ter ficado com tudo, mas escolhi devolvê-la. E essa escolha mudou tudo. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia de jovens e suas famílias. Não foi o dinheiro que mudou minha vida. Foi a honestidade. Foi fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. Foi ter caráter quando era mais fácil não ter. Esse lugar existe para dizer que oportunidades existem para quem tem determinação e honestidade. O resto a gente conquista no caminho. Dona Cida estava na primeira fila chorando de orgulho. Ao lado dela, Gustavo e Helena aplaudiam entusiasmados. Depois da cerimônia, Gustavo abraçou Mateus. Você cumpriu sua promessa. Está pagando adiante muito mais do que eu imaginei. Estou só começando, doutor. Cada jovem que passa por aqui e consegue mudar de vida é uma carteira que estou devolvendo para o universo.
A história de Mateus nos ensina que nossas escolhas definem quem somos, especialmente quando ninguém está olhando. A honestidade pode parecer o caminho mais difícil, mas é sempre o caminho certo. Quando você faz o bem sem esperar nada em troca, o universo tem formas misteriosas de recompensar. Não imediatamente, não da forma que esperamos, mas sempre de uma maneira que transforma não apenas nossas circunstâncias, mas quem somos por dentro. Mateus poderia ter ficado com aquele dinheiro e resolvido problemas imediatos, mas teria perdido algo muito maior, a oportunidade de construir uma vida baseada em integridade, de inspirar outras pessoas, de provar que caráter vale mais que qualquer quantia em dinheiro. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que mostram como fazer o certo pode mudar destinos. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que honestidade sempre compensa, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Porque alguém sempre está vendo, nem que seja você mesmo no espelho todas as manhãs.